No vídeo de hoje vamos contar a história de José, filho de Jacó, que mais tarde seria conhecido como José do Egito. Um relato antigo que ecoa através dos tempos, uma história de fé, perseguição e redenção. José, um jovem de espírito forte, sonhava profecias e desvendava sonhos. José era o preferido do seu pai, e isso despertava a fúria de seus irmãos. Em Gênesis, nos capítulos 37 a 50, os sonhos profetizavam a subordinação de seus irmãos sob o comando de José, gerando ciúmes e raiva. Em meio a este contexto, surge uma pergunta crucial. Por que os irmãos de José o odiavam tanto? A raiz do ódio reside no ciúme. Os 11 irmãos de José sentiam-se ameaçados por suas visões proféticas, pois antecipavam a perda de status e poder. José via em sonhos a si mesmo e seus 11 irmãos, com 11 feixes de trigo, se curvando diante dele. Este sonho simbolizava que, no futuro, os irmãos estariam subordinados a ele. Era um prenúncio de que José ultrapassaria seus irmãos em importância e influência. Outro sonho de José intensificou o ressentimento. Com 11 estrelas, o sol e a lua se inclinando perante a um 22º, uma estrela, um crescente. Esse sonho era ainda mais perturbador, pois representava uma hierarquia celestial, com José em posição superior aos demais. Os irmãos, alheios ao significado oculto nos sonhos, interpretados somente por José, viam em si mesmos os protagonistas. No sonho, o ciúme fervilhava em seus corações, transformando-se em ódio. Seus irmãos, sentindo uma ameaça à sua posição, ardiam de ressentimentos. Movidos pela inveja e raiva, os irmãos de José conspiraram contra ele. Eles não suportavam ver o favoritismo do pai por José, simbolizado pela túnica ornamentada que ele usava. O ciúme crescia dentro deles, aumentando a cada dia. Ao vê-lo se aproximar de longe, tramaram um plano. A visão de José, alegre e inconsciente do perigo que o aguardava, apenas fortaleceu a decisão deles. Sussurravam entre si, os olhos fixos no irmão desavisado. Eles o despiram da túnica ornamentada, símbolo do amor do pai, e o lançaram em um poço seco. O poço era escuro e vazio, refletindo o vazio que agora tomava conta do coração de José. Ele clamou por ajuda, mas seus apelos foram recebidos com silêncio. A traição feriu profundamente, deixando José assustado e sozinho. A escuridão do poço parecia fechar-se sobre ele, ampliando seu desespero. Ele não conseguia entender por que seu próprio sangue faria isso com ele. Enquanto se sentavam para comer, uma caravana de mercadores passava. Os irmãos, aparentemente indiferentes ao sofrimento de José, discutiam seu próximo passo. O aroma da refeição contrastava fortemente com a amargura de suas ações. Judá, um dos irmãos, viu uma oportunidade. Sua mente corria com possibilidades e ele rapidamente compartilhou seus pensamentos com os outros. A ideia de lucrar com a traição parecia mais atraente do que deixar José morrer. "Que lucro há em matar nosso irmão?", disse ele. Suas palavras ressoaram entre os demais, que logo concordaram. A decisão foi tomada e eles se aproximaram dos mercadores com uma proposta. E assim, venderam José como escravo, observando enquanto ele era levado para o Egito com seus sonhos aparentemente destruídos. O peso de suas ações pairava no ar, mas eles escolheram ignorá-lo, concentrando-se nas moedas de prata em suas mãos. No Egito, José foi parar na casa de Potifar, um oficial do faraó. Apesar da injustiça que havia sofrido, José permaneceu diligente e confiável, conquistando eventualmente o favor de Potifar. Foi colocado como responsável por toda a casa de Potifar, um testemunho de seu caráter e resiliência. No entanto, o destino, ao que parecia, tinha outros planos. A esposa de Potifar, encantada com a beleza de José, fez investidas contra ele. José, um homem de princípios fortes, recusou suas investidas. Enfurecida com a rejeição, ela o acusou falsamente de agressão.
José, mais uma vez, tornou-se vítima de uma injustiça, sendo preso por um crime que não cometeu. Mesmo nas profundezas da prisão, o espírito de José não se quebrou. Ele permaneceu fiel a Deus, interpretando os sonhos de seus companheiros de cela, um padeiro e um copeiro. O sonho do padeiro previu sua execução, enquanto o do copeiro prometeu um retorno ao favor do faraó. As interpretações de José se mostraram verdadeiras, oferecendo um vislumbre de esperança na escuridão. 2 anos se passaram e o faraó começou a ter sonhos perturbadores. No primeiro sonho, ele estava à beira do Nilo, onde viu 7 vacas gordas e saudáveis saindo do rio e pastando entre os juncos. Mas então, 7 vacas magras e feias subiram do Nilo e devoraram as vacas gordas. Em outro sonho, ele viu 7 espigas de grãos saudáveis sendo engolidas por 7 espigas murchas e queimadas pelo vento oriental. Perturbado, o faraó buscou respostas. Ele chamou todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém conseguiu interpretar seus sonhos. O copeiro, lembrando-se de José, contou ao faraó sobre seu dom. Ele disse: "Hoje me lembro de minhas falhas. Quando o faraó estava zangado com seus servos, ele me colocou na prisão, onde conheci um jovem hebreu que interpretou meus sonhos com precisão." Convocado da prisão, José se apresentou diante do faraó. Ele foi rapidamente barbeado e vestido com roupas limpas antes de ser levado à presença do rei. "Está além de mim", disse o faraó, "mas ouvi dizer que quando você ouve um sonho, você pode interpretá-lo." José respondeu: "Não sou eu quem pode fazer isso, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável." José, guiado por Deus, forneceu a interpretação. Ele explicou que os 2 sonhos do faraó eram um só e o mesmo. Deus estava revelando ao faraó o que estava prestes a fazer. 7 anos de abundância seriam seguidos por 7 anos de fome. José aconselhou o faraó a agir rapidamente para preparar o país para os anos difíceis que viriam. Ele aconselhou o faraó a nomear oficiais para armazenar grãos durante os anos bons, garantindo a sobrevivência do Egito. José sugeriu que 1/5 da colheita fosse armazenado durante os anos de abundância, para que houvesse comida suficiente durante os anos de fome. O faraó, reconhecendo a sabedoria de José, o nomeou como governador sobre toda a terra do Egito. José, com sua visão e habilidade, transformou a nação, armazenando grãos e preparando-se para os tempos difíceis que viriam. Ele se tornou uma figura de grande importância e respeito, não apenas para o faraó, mas para todo o povo egípcio. Anos se passaram e a fome atingiu, impactando também Canaã. As terras secaram e as colheitas falharam, deixando muitas famílias desesperadas e famintas. A notícia de que havia grãos no Egito se espalhou rapidamente, trazendo esperança para aqueles que sofriam. Os irmãos de José, movidos pela fome, viajaram para o Egito em busca de alimento. Eles enfrentaram uma jornada árdua, atravessando desertos e enfrentando dificuldades, tudo na esperança de encontrar sustento para suas famílias. Eles ficaram diante de seu irmão, agora um governante poderoso, sem saber sua verdadeira identidade. José, vestido com trajes egípcios e cercado por sua corte, parecia um estranho para eles. José os reconheceu instantaneamente, seu coração cheio de uma mistura de emoções. Ele sentiu alegria por vê-los, mas também dor pelas lembranças do passado. Testando o caráter deles, ele ocultou sua identidade a princípio, eventualmente revelando-se em uma reunião dramática. Ele queria ver se seus irmãos haviam mudado, se eles eram agora homens de integridade e compaixão. "Não se aflijam e não fiquem zangados consigo mesmos por me venderem aqui", disse José a seus irmãos, com lágrimas nos olhos. Ele os confortou, mostrando que não guardava rancor. "Porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." José explicou que tudo fazia parte de um plano maior, um propósito divino que ele agora compreendia plenamente. Ele os perdoou,
trazendo uma nova esperança e reconciliação para sua família. A história de José é um testemunho do poder da fé, do perdão e da resiliência. Ele suportou traição, escravidão e prisão, mas nunca perdeu de vista seus valores ou sua crença em Deus. Sua capacidade de perdoar seus irmãos, mesmo após o sofrimento que eles lhe causaram, fala muito sobre seu caráter. A jornada de José nos lembra que mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança pode perdurar. Seus sonhos, que uma vez foram fonte de inveja e traição, acabaram se tornando um farol de esperança, não apenas para ele, mas para uma nação inteira. A história de José serve de inspiração para enfrentar a adversidade com coragem, manter a fé mesmo quando testados e lembrar que mesmo diante de grandes dificuldades, nossos sonhos podem iluminar o caminho. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe essa mensagem com seus familiares e amigos. Ajude a espalhar a palavra de Deus para as pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem da Bíblia Sagrada. Fique com Deus e até o próximo vídeo.